Oi, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre os pedidos mais recorrentes na Justiça do Trabalho quando a gente advoga pró-empregado. É muito normal a gente observar uma repetição de pedidos, de irregularidades da empresa, e eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre a maioria deles, tá? E como principais pedidos, eu selecionei alguns, e o primeiro deles seria o pedido de horas extras, tá? É extremamente comum aí a gente verificar essa irregularidade nas empresas. E no pedido de horas extras serão incluídas todas aquelas que o trabalhador realizou e não foram registradas, ou ainda que elas tenham sido registradas, elas não foram pagas pela empresa, incluindo-se também como horas extras aquele período da supressão do intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo durante a jornada de trabalho, e do intervalo interjornada, que é aquele período de descanso mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra. Então, quando houver a supressão de um desses intervalos, você vai pedir o tempo suprimido a título de hora extra. Outro pedido recorrente, reconhecimento de vínculo de emprego. E aqui nós temos duas hipóteses. Quando se trata puramente de um trabalho informal, sem o contrato de prestação de serviços, ou quando se trata daquele trabalhador que tem um contrato de prestação de serviços, que está revestido de pessoa jurídica, emite nota, que é aquela famosa pejotização, ok? Em ambos os casos, quando comprovado o reconhecimento do vínculo, o vínculo de emprego de fato, o trabalhador vai ter direito a todas as verbas como se fosse empregado. Férias mais um terço de todo o período, salário de todo o período, FGTS multa rescisória de 40% sobre o saldo do FGTS e também aviso prévio indenizado e direito a seguro-desemprego se ele tiver o período necessário, tá? E nesses casos, é necessário comprovar que a prestação de serviços ela ocorria dentro daqueles requisitos do artigo 3º da CLT. Da mesma forma, tá? Quando eu falo esses casos, é porque entra a pejotização também. Igualmente, vocês vão ter que comprovar que estavam previstos os requisitos do artigo 3º. Pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Vai comprovar ou por prova documental ou prova testemunhal, ok? Outro pedido comum, adicionais de insalubridade e adicionais de periculosidade, o que seria? O adicional de insalubridade ou de periculosidade, eles são devidos sempre que o trabalhador ele esteja exposto a riscos à saúde dele, que vai gerar insalubridade, ou que ele esteja exposto a algum risco à vida, O que vai acarretar aí o direito ao pagamento do adicional de periculosidade. Mas é importante lembrar que nesses casos, ainda que a empresa ela forneça os equipamentos de segurança, que são os EPIs, ainda assim você pode realizar esse pedido na ação, tá? Porque nem sempre esses EPIs eles são suficientes ou para neutralizar o risco à saúde do trabalhador ou suficientes para garantir aí a segurança do trabalhador. Então, peça, se houver aí um trabalho que seja insalubre ou perigoso, faça o pedido na sua reclamatória, na reclamatória do seu cliente e peça a designação de perícia para que o expert, o perito, ele verifique a situação e dê o laudo pericial, ok? Quarto, pagamento extra-folha. O pagamento extra-folha, por fora, ele é bastante comum, ainda mais para aqueles trabalhadores que recebem algum tipo de comissão. E isso gera reflexos, o pagamento, em descanso semanal remunerado, 13º, férias, FGTS 40%, verbas rescisórias, que tudo isso aumenta o valor da ação do seu cliente, Então, assim, quando ocorre de a empresa fazer o pagamento por fora, ela está pagando um percentual menor sobre cada uma dessas verbas, o que acarreta em prejuízo ao empregado, A base de cálculo vai ser menor porque esse pagamento por fora não vai entrar. E, gente, ele se trata de um pedido relativamente simples, de fácil até comprovação, porque na maioria das vezes
ou a empresa paga em espécie para o trabalhador, mas pede um recibo para resguardar que teve aquele pagamento, ou até mesmo ela paga esse pagamento por fora em conta corrente. E aí você consegue facilmente comprovar por meio de prova documental, e ainda assim, se não for o caso, você pode comprovar por meio de prova testemunhal com algum outro trabalhador, colega dele, que também recebia um pagamento por fora, demonstrando que era habitual da empresa, ok? Outro pedido, a descaracterização do cargo de confiança para horas extras. Quem tem um cargo de confiança, como por exemplo o gerente, a princípio ele não tem direito a pagamento de horas extraordinárias, não tem controle de jornada. Mas para isso é necessário que estejam presentes os requisitos do artigo 62, inciso 2, parágrafo único da CLT. Caso contrário, você deve e vai ser descaracterizado o cargo de confiança, tá? Se não estiverem presentes todos aqueles requisitos ali. E a descaracterização do cargo de confiança, ela demanda um pouco mais de prova, tá? Normalmente, se você já tiver, obviamente, uma prova documental, você apresente com a inicial, mas normalmente se faz necessária também a oitiva de testemunhas, tá? A oitiva do preposto da empresa, ou seja, a audiência de instrução para corroborar com a sua tese. E lembrando, gente, esse pedido ele vai ser realizado quando o empregado realizar horas extras, tá? E as quais não são pagas em virtude dessa exceção que ele foi enquadrado indevidamente. Então, você só faz esse pedido se ele houver realizado horas extras. Outro pedido, rescisão indireta. A rescisão indireta, para quem não sabe, é uma justa causa invertida. Ela sempre ocorre quando o empregador comete alguma falta grave, aquelas faltas graves que estão elencadas no artigo 482 da CLT. Mais um ponto que é de extrema importância na rescisão indireta. Primeiro, com relação à imediatidade da falta, tá? Para não caracterizar o perdão tácito, ou seja, assim que houver a falta da empresa, entra com a reclamatória, tá? E o segundo, que também é muito importante, é que o quê? O empregado que pede a rescisão indireta não pede demissão para depois tentar reverter, tá? Ele precisa, no momento do pedido da rescisão indireta, da reclamatória, ele precisa manter o contrato dele ativo de trabalho ou simplesmente se afastar, tá? Ou até mesmo ele pode continuar trabalhando durante todo o decorrer do processo. Por quê? Porque o pedido de demissão e o pedido de reconhecimento de rescisão indireta, eles são considerados antagônicos para a jurisprudência. Então, se atente a isso, tá? É muito mais difícil você pedir a reversão depois que o empregado já pediu a demissão, ok? E com o reconhecimento da rescisão indireta, o reclamante vai ter direito a todas as verbas como se ele tivesse sido demitido. Vai ter direito a 13º proporcional ou integral, férias proporcionais mais 1/3 ou indenizadas, o saque do FGTS mais aquela multa de 40%, vai ter direito também a aviso prévio indenizado e o direito à habilitação no seguro-desemprego, se ele tiver, obviamente, aí tempo hábil de contrato de trabalho para requerer esse pedido, tá? Outro ponto que também é bem importante e merece atenção no caso de rescisão indireta, principalmente para nós advogados, os honorários, eles vão incidir, né, os nossos honorários contratuais vão incidir sobre o recebimento do FGTS e das parcelas de do seguro-desemprego. Por quê? Porque esses valores fazem parte da condenação. Eles foram concedidos ao seu cliente por meio de ação judicial. Então, para que não reste dúvidas ao seu cliente, já coloque no seu contrato de honorários uma cláusula nesse sentido, que nesses casos você também receberá honorários em cima desses valores, ok? Outro, continuando aqui, horas extras para trabalhador externo, né? Aquela exceção prevista no artigo 62.1 da CLT. Essa exceção ela só é válida quando for impossível a empresa realizar o controle de jornada, tá? É muito comum as empresas elas se utilizarem de forma totalmente indiscriminada, tá? Dessa exceção aí, apenas porque o empregado ele trabalha fora da empresa, fora do local da empresa. Mas isso não é suficiente. A legislação e a jurisprudência, elas entendem que o trabalhador,
ele somente não terá o controle de jornada quando for impossível da empresa realizar esse controle, tá? E atualmente, com tantas tecnologias que nós temos, é quase sempre possível a empresa ter esse controle. Seja por meio de WhatsApp, por meio de GPS que acontece com os motoristas, login, logout em sistema. Então, esse controle indireto, ele exclui essa exceção, tá? Então, dessa forma, gente, mesmo com esse controle indireto, a empresa ela consegue sim saber o horário início e o horário fim da jornada do trabalhador e, portanto, ela deverá fazer o pagamento das horas extraordinárias, ok? É afastada essa exceção do artigo 62. Outra coisa, atraso no pagamento das verbas rescisórias, aquela multa do artigo 477, vocês já devem ter ouvido falar. Essa multa do 477, parágrafo 6º da CLT, ela diz que o empregador ele tem 10 dias para disponibilização de todos os documentos rescisórios, as guias e o pagamento das verbas, sob pena dessa multa, tá? E caso haja um desses dois atrasos, que pode ser ou no pagamento das verbas rescisórias mesmas, ou aquele atraso na disponibilização dos documentos, a guia para saque do FGTS, guia para seguro-desemprego, quando tiver um atraso também na entrega dessa documentação, vai ser devida a multa do 477. E essa multa, ela é no valor do salário, de um salário da categoria, tá? E também será devida nos casos de reconhecimento de vínculo e rescisão indireta que eu falei anteriormente, tá? Precedentes do TST, isso. Então, quando tiver esses dois pedidos aí na sua inicial, você peça também a multa do 477. Outro ponto, né? Outro pedido, equiparação salarial. O que é equiparação salarial? É a garantia de salários iguais para aqueles trabalhadores que desempenhem a mesma função, com a mesma perfeição técnica, com a mesma produtividade, um trabalho de igual valor ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, no mesmo espaço físico, tá? Que não tenham diferença superior a 2 anos naquela função e nem diferença superior a 4 anos dentro da empresa. Então, em síntese, gente, significa dizer que todos os empregados daquela empresa, né, do mesmo estabelecimento que exercem funções idênticas, com todos aqueles outros requisitos que eu listei acima, né, que eu falei para vocês e que estão previstos no artigo 461 da CLT, eles devem receber a mesma remuneração, independentemente de sexo, de idade, tá? Sem distinção. E caso você observe que a empresa não respeita essa regra, você vai pleitear o pagamento das diferenças entre o salário do reclamante e o salário do trabalhador paradigma, que é quem ganha mais, multiplicado pelos meses em que o reclamante exerceu aquela função naquelas condições. Então, para quem não sabe, o paradigma ele é justamente o colega que desempenha as mesmas funções que o reclamante, só que recebe um salário superior. E a doutrina e a jurisprudência, assim como outros colegas advogados, eles também chamam esse trabalhador de espelho ou de modelo, ok? Temos essas 3 denominações aí para vocês não esquecerem mais. Mais um pedido que é muito comum, adicional noturno, né? O adicional noturno ele está previsto no artigo 73 da CLT e ele é um valor extra que é pago a todos aqueles trabalhadores que executam as suas atividades no horário que é compreendido entre as 22 horas, 10 da noite e 5 horas da manhã. E o adicional vai ser de 20% para trabalhadores urbanos e 25% para trabalhadores rurais. Então, isso quer dizer que o valor da hora noturna, ela vale 20% a mais ou 25% a mais que a hora diurna. E também ela não vale 60 minutos. A hora noturna, ela é contabilizada em 52 minutos e 30 segundos, que equivalem a 1 hora normal, tá? E para finalizar, o pedido mais importante para nós, honorários advocatícios. Lembrem-se sempre de realizar o pedido de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor total dos pedidos, conforme foi indicado na inicial. Você já aprendeu que quando você vai elaborar a sua inicial, obrigatoriamente
você precisa incluir um valor estimativo para cada pedido. Você faz a somatória dos valores desses pedidos e acrescenta 15% sobre aquele valor, que serão os seus honorários de sucumbência, que vai fazer você receber, além dos seus honorários contratuais, também mais 15% de honorários de sucumbência, ok? Vejo vocês na próxima aula!